Nós estamos de volta com o Sem Censura, discutindo a pós-verdade. Camila, respostas, perguntas, comentários. Pelo Facebook, o Bruno Inocêncio comentou: com a globalização, a velocidade das informações torna-se imensa. Com as redes sociais, o boato toma uma proporção nunca visto. Um boato pode ser bom ou ruim, ter uma verdade embutida ou não. Mas cabe a cada leitor o senso de discernir as verdades de um boato. Ele traz essa informação da velocidade das redes sociais também. Porque, às vezes, um boato colocado de brincadeira torna-se verdade por causa da velocidade. E o Carlos do Maracanã, pelo Twitter, disse: conforme a evolução da internet, as pessoas estão melhorando as suas avaliações sobre as coisas. As fontes dos consumidores mudaram? Onde é que eles buscam as informações agora? Tem razão, não é verdade? A gente não está com mais informação, a gente como consumidor não conhece mais? Muito mais. No Google você corre, assim que sai uma coisa, onde é que tem, quem botou defeitos em aparelho da marca tal. Mas aí não é verdade, aí é verdade mesmo, exatamente ao contrário. Mas você checa vários sites, várias opções. Por mais que a gente seja um pouco guiado pelo Google lá nos nossos desejos íntimos, que a gente nem desconhece, tem uma liberdade na internet que já não tinha. É porque o que se quebrou, na verdade, então, foi a mediação. A gente está melhor do que antes. A gente está mais bem informado. Acho que o Marco Aurélio tem a pista. O que foi quebrado nessa história toda foi previsto por um famoso pensador latino-americano da escola, escola crítica latino-americana, escola de comunicação crítica latino-americana, que é o Jesus Martim Barbeiro, que já nos alertava desde os anos 80, ele, o Canclini e outros, já nos alertava que o fenômeno da comunicação não era tão simples como a gente imaginava. É o emissor, então você, Vera, me conta uma coisa, é o emissor, a mensagem, receptor. Eles alertavam que não é tão simples assim. Existem mediações. E é disso que estamos falando até agora. Quer dizer, o que são as mediações? Ele fala num gráfico que inclui os modelos industriais, os formatos da indústria da comunicação, né? A forma do receptor receber, que ele chama de lógicas do consumidor ou do público, as matrizes culturais do lugar que está recebendo a informação. Para alguns lugares, como o Pedro destacou ainda há pouco, uma notícia na Ásia é lida de um jeito, na América Latina é lida de outro. Então, eles chamavam atenção já nos anos 80 para isso, que são as características culturais, as matrizes culturais daquela região e as lógicas de produção. Quer dizer, com que lógicas a equipe de produção, com mais ou menos jornalistas, trabalham, com que lógicas essas equipes trabalham. Então, assim, Martim Barbeiro já falava dessas 4 variáveis, por isso que aqui na abertura do nosso Sensação de hoje eu disse, tem truquezinho na verdade, tem truquezinho na mentira. Na verdade, depende desses jogos de mediação. Na mentira o truque é a verossimilhança. Quanto mais parecer verdade, mais forte uma mentira é. Eu faria uma observação, Marco Aurélio, que é o seguinte: não é que tenha deixado de existir a mediação, mas o critério de mediação mudou. Enquanto você tinha um critério que aí podemos gostar ou não, mas o que nós chamamos de critério jornalístico da mediação, todas as técnicas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 2 séculos e produzindo, e aí sim você vai... Hoje as pessoas recebem por esses sites, principalmente o Facebook, a informação. E essas empresas do Vale do Silício se recusam ainda, estrategicamente até, a se ver como empresas de comunicação, quando são, essencialmente, empresas de comunicação. Porque o principal impacto que elas têm na sociedade é levar informação às pessoas. Só que elas se veem como empresas de tecnologia. E aí quem define os critérios de com que tipo de informação vai chegar a cada pessoa são os engenheiros. E o critério é feito na base do eu quero que essa pessoa fique cada vez mais tempo aqui. É o que gera o filtro da bolha. E vai criando essas bolhas de interesse em que as pessoas só falam com pessoas que pensam parecido com elas. Exatamente. Os formatos industriais. Mas tem um fenômeno interessante que vai começar agora, em meio a essa questão do Brexit, o Trump, o Facebook, assim, montou-se um grupo para queixar-se dessas questões junto ao Facebook. Isso junto aos checadores, esse grupo que a gente chama da IFCN, que fica se com... queixar justamente dessa polarização, não. Da veiculação dos boatos. O Facebook vai começar, anunciou no final do ano passado, uma parceria junto ao grupo de checadores internacionais, do qual a Lupa faz parte, para começar a dar uma etiquetinha de alerta de falso. Como é que vai funcionar isso? Isso vai estar em teste, né, nos Estados Unidos, acho que nos próximos 6 a 8 meses,
quando começar a circular um boato, pelo que a gente ainda está tudo em gestão, mas assim, pelo que entendi, quando começar a circular uma informação, assim, muito compartilhamento de uma informação polêmica, vai vir um alerta para ser checado aquilo, né? Ou se os grupos mesmo, os checadores checarem, enviam esse alerta ao Facebook. E o Facebook vai colocar uma tarjinha, não vai impedir que a pessoa compartilhe, mas quando a pessoa for compartilhar, vai piscar, ó, tem alerta de que isso aqui é mentira retumbante. O sensacionalista vai ter um problema com isso. Então, essa é uma Ele vai questão pôr que pistando já. sempre eu espero que nossos amigos checadores entendam que o humor não é mentira. Não, mas os amigos chegadores não têm problemas, os políticos que dão problema. Essa questão foi, quando surgiu essa questão, o The Onion também, que é um site americano de humor, teve essa... Vem cá, mas a gente produz isso, né? O nosso conteúdo. A nossa verdade é falsa. A nossa verdade é falsa, a nossa matéria-prima a gente chama falsa, fictícia, né? Como é que os jovens estão se informando? Pois é, isso é interessante. A gente costuma ler muito que o sensacionalista, às vezes, é fonte primária de informação das pessoas. Principalmente dos jovens. Isso explica, por causa do O filter humor bubble, é uma ótima forma de informação, Sem na dúvida. verdade. Ela é uma forma agradável. uma forma palatável de se Uma forma lúdica de se digerir informar. Mas por causa desse filter bubble, né, desse algoritmo, muitas vezes ele recebe primeiro a notícia do sensacionalista e depois a notícia dos grandes sites, né, dos jornais e tudo. E a gente tomou isso como quase que uma responsabilidade no lead ali da matéria de contextualizar. O assunto que está rolando é esse, né? Aí embaixo vem a piada. Porque muita gente fala, eu não leio jornal, não vejo noticiário, isso aqui, mas eu fico sabendo pelo sensacionalista. Eu vou ver lá, quem é Eduardo Cunha? Quem é esse cara? Aí o cara vai procurar. No site, dentro do site, fica no site. E você falou dos jovens, nosso público, a maior parte é de 18 a 25 anos, então a gente viu que tem interesse desse jovem por política, né? Voltar a ler política. Falta humor, Olha que né? coisa Falta humor interessante na isso. política, Mas acho que mostra eu o interesse pela notícia com humor. Porque, na verdade, a notícia tem que ter um certo lado prazeroso, esse segmento precisa disso, porque existe o suportar da dor de deixar de ser criança para adolescente, do adolescente para adulto, dizer, caramba, o mundo é cheio de problema. É aquela velha história do quanta verdade um homem é capaz, quanta verdade um jovem, um adolescente é capaz de suportar. Então, tratando com humor, você vai meio que preparando para encarar as verdades da vida, e o humor cumpre um papel importantíssimo, principalmente quando ele serve como importante crítica social. Isabel, fala um pouquinho do teu trabalho, porque você analisou esse negócio do humor ao longo da imprensa. O humor é interessante porque hoje eu fiz um livro no começo, meu primeiro livro era sobre os presidentes, histórias de presidentes, e então tinha todo um lado de como a imprensa do começo do século XX trabalhou a imagem dos presidentes que viviam no Rio de Janeiro, então carnaval, caricaturas, etc. E, de alguma forma, o que você depreende ali é que o humor humaniza o personagem. Mesmo quando você quer destruir o personagem, como foi o caso do presidente Hermes da Fonseca, que tinha piada sobre tudo que era burro, azarado, não sei o quê, você acaba com uma caricatura de um J. Carlos, por exemplo, criando um tipo amável, que todo dia você vê no jornal qual é a última... Você acaba gostando... Getúlio, a mesma coisa, foi tão caricaturado que... E os mais espertos, que nem o próprio Getúlio, ou o Rodrigues Alves, que foi presidente, que fez a reforma da Avenida Central, etc., eles guardam aquilo, porque eles sabem que aquele tipo de humor, aquele tipo de sátira, o humor quebra. Ele não é claro que existem sáticas cruéis, né? Num livro que eu organizei sobre caricatura, uma amiga argentina mostrou como a imprensa argentina apresentou o judeu na Argentina, que é engraçado, a imprensa nazista na Argentina, de uma forma perversa. Mas, em geral, a caricatura brasileira, e aí esse é um ponto nosso, ela é sempre muito mais amável e contribuiu, também na caricatura inglesa existe isso, para criar personagens que se tornam próximos, pelo apelido, pela marchinha de carnaval, eles humanizam, o humor humaniza o personagem. Porque no fundo, a gente se identifica mesmo com um político safado, né? Mas o que eu fiquei encantada com o que o Leonardo falou foi com essa necessidade do jovem participar politicamente. Existe um encanto natural, Isabel,
das pessoas pela política? Eu acho que o entendo. jovem que está na universidade, no movimento estudantil, ou enfim, é uma série de coisas, mesmo aqueles passeatas de 2013, Isso. né, levaram as pessoas a pensar. Né? Você começa a acordar, mesmo quem está acordando no mundo de direita ou pensando à direita. As pessoas ela pensam o mundo quando elas são começando jovens, a né? se interessar pelo. É melhor algum interesse do que interesse nenhum, porque pode ser que o cara que pense de uma forma ultra preconceituosa acorde na medida que ele passe a se informar e a saber mais, ou a ter uma perspectiva daquilo. Eu Os acho que... jovens elegeram Trump? Não, aquilo foi, na verdade, gente mais velha nos estados industriais do meio oeste. Foram pessoas com saudade dos anos Reagan, a turma que o Trump essencialmente está vendendo uma reindustrialização dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos já passou para a economia de serviço. Buy America, Né? Hire Exatamente, não, Ele- é absolutamente inviável. Ele vende uns Estados Unidos Ele logo depois vende- da guerra, aquele negócio. Ele vem dos Estados Unidos do Eisenhower, exatamente isso. Aquela coisa da potência, os Vamos subúrbios lá, a nascendo, gente vai automóvel. Comprem forte, comprem Isso, gente. exatamente. Make America Great O sonho americano. Ele né? vende o sonho da infância dele. Mas é isso, isso, é que é mas é loucura, isso. é a Mas criança isso é uma Great. coisa importante pelo seguinte. Os anos 50 é o período da história, de toda a história dos Estados Unidos independente, em que houve o menor número de imigrantes no país. Além disso. E, no entanto, É para essa totalmente geração fechado. que elegeu o Trump, é a sua infância. Isso é a dele. Então, para eles, é os Estados Unidos como os Estados Unidos é. Isso. Embora seja um período absolutamente Fora da curva. fora da Totalmente curva. diferente. Que eram os Estados Unidos que não tinha gente com sotaque. Porque o normal da história americana é ter gente com sotaque por tudo quanto é parte. Na verdade, é uma Com cor de pele tentativa diferente e tal. É uma tentativa infantil. É completamente de recuperar infantil. alguma coisa. Mas o Trump é um candidato que foi eleito por uma minoria. Uma minoria, no entanto... Bom, grande, né? Porque... Não, mas aí é que tá. Não é uma minoria grande, mas é uma minoria grande o suficiente, por conta do sistema de voto lá, grande o suficiente em estados que costumam votar no Partido Democrata, que viraram a eleição. Ok. Gente, a gente está acabando o programa. Eu gostaria que você falasse mais 30 segundos. Quer? Sobre pós-verdade. Isso. Se você quiser bater grana, se o Trump fecha a eleição, a gente também pode Eu bater acho grana. que, não, falo assim, rapidamente, a gente está vivendo um momento voltando a ter grandes figuras políticas, né, caricatas, né? Trump, o nosso prefeito, né, que é um bispo que virou prefeito, o prefeito de São Paulo, que era um empresário, apresentador que virou político. Isso pro humor é maravilhoso. Apesar de não sabermos ainda se é bom ou não para a sociedade, pro humor é um prato cheio. Então acho que vai ter uns anos aí de era de ouro do humor aí, né? Ok, Juliana. A gente está com muita matéria-prima por todos esses mesmos motivos que você mencionou. Então, a gente tem muita coisa para conferir, para checar em meio a essa pós-verdade. Ok, Temos Pedro. muito trabalho. Fatos. Checa se é verdade mesmo aquilo que você está É um jornalista na aula. Isabel. Nada de pós-verdade. É mentira. Cheque, como diz o Pedro, mas também busque no seu coração, para falar uma coisa, a sua verdade também, de não ser mal, de não ser violento. Enfim, são valores que você cresceu com eles, você apenas esqueceu. Mas volte a eles. Volte a ter caridade, a ter fé, a acreditar nas pessoas, na Segunda vez humanidade. que você usa a palavra caridade hoje, Porque você é sabia? importante, porque as pessoas estão chutando mendigo na rua, porque as pessoas estão achando bom gente ser decapitada. Isso é muito ruim. É por causa disso. da alteridade que não está existindo, né? A pessoa não se vê no sofrimento do Empatia. outro, né? Você não vê uma pessoa na Empatia. rua e não pensa, puxa, qual que é que ele está sentindo? Não, está sujando a rua. É verdade. Glaucio. Eu vou, trazendo para o meu lado aqui, hoje tem uma figura que faz bastante sucesso no nosso negócio, chamada Nick Law, que é de uma agência internacional chamada RGA, em que a frase dele é que nosso... uma pessoa, É uma Nick Law. pessoa, Nick Law. E é que ele diz, o que a gente faz não pode parecer propaganda. Eu acho que isso beira ao não ético. Isso é uma pós-verdade da publicidade ruim. Eu acho que... eu prefiro que as pessoas vejam as coisas e entendam. Esse cara está tentando me vender alguma coisa, eu vou comprar ou não comprar. Do que eu tentar vender algo que o cara não perceba que está ali para ser vendido. É Entendeu? verdade, tem toda razão. A boa publicidade a gente Tem que quer... parecer publicidade. Tem que parecer. Marco Aurélio. Ufa! Carvalho. De novo parodiando Cazuza, o saudoso Cazuza, eu diria, se a piscina do planeta anda cheia de ratos, prefira não acreditar
em ideias que não correspondem aos fatos. Beleza. Bom, deixa eu agradecer então os nossos convidados. A conversa de hoje foi extremamente boa, espero que tenha sido boa para vocês também. Obrigado por todos vocês que participaram, que mandaram seus recados pela Camila. A gente vai ficar agora ao vivo apenas para aqueles telespectadores da nossa página do Facebook, tá? Durante mais de 10 minutinhos. Para quem não está no Facebook, sinto muito. É só amanhã mesmo, às 4 da tarde, tá? Nós estaremos de volta. Ok. O Sem Censura é um programa da TV Brasil. Muito obrigada. Até lá.